de volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, hoje é sábado, normalmente dia de sábado não acontece lá muitas coisas na grande conquista, mas a gente está se aproximando aí dos últimos dias, né? Faltam 19 dias para o programa acabar, dia 68, então as coisas aí estão começando a pipocar mais. E como bem disse o Guipa lá dentro hoje, quando ele estava conversando com a Lisiane, ele falou que muita gente que não apareceu ao longo do jogo vai tratar de aparecer agora. Então, muita gente que não entregou nada, muita gente ali que passou o tempo inteiro apagado dentro do programa vai tratar de aparecer agora. E essas pessoas vão arrumar treta agora. Uma delas, inclusive, é o próprio Rambo, que está arrumando ali várias e várias confusões com o Guipa, com o próprio Guipa e tal, porque o Rambo não apareceu ao longo do jogo. O Rambo, na verdade, ele escapou o quanto ele pôde desse jogo. Só que agora fica mais difícil dele escapar, porque não tem mais para onde correr. Tem 13 pessoas na casa, dos quais apenas 11 votos são disponíveis. Então, qualquer 2, 3 votos já consegue mandar alguém para uma zona de risco. Então, tá meio complicado aí das coisas andarem. E aí, hoje também a gente já imaginou, né, que o dia já foi mais agitado ali. Teve uma treta entre a dona Geni e o Fernando, teve uma treta entre a Anaí e o Haddad, aquela mesma coisa de sempre, né? Aquela mesma coisa chata de sempre entre os dois, mas no fim, assim, não deu em nada. E teve também, gente, só pra gente continuar falando aí sobre os problemas que a grande conquista tem, teve lá também algumas coisas do Breno tentando ainda se justificar, tentando dizer que ele fez uma jogada de mestre, uma jogada ali, que como se só ele lá dentro estivesse jogando alguma coisa. Enfim, ele tenta convencer, mas no fundo não tem como convencer, né? O Breno sabe muito bem que deu ruim para ele. A diferença é que ele não aceita. E aí, como ele não aceita, a situação fica muito mais difícil e complicada para ele, né? Mas enfim, bora lá comentar essas últimas 24 horas, bora lá comentar aí algumas coisinhas que rolaram lá na grande conquista. Lembrando, tá, gente, que eu vi muitos comentários na internet de gente dizendo que a Record estaria insatisfeita com os resultados da grande conquista e pretende voltar com o Power Couple. Até onde eu tô sabendo de fontes, tá, com o pessoal da Record, isso não seria verdade, tá? Primeiramente porque a Record encomendou para o Carelli a grande conquista, e o Carelli criou a grande conquista para resolver um problema que a Record tinha com o Power Couple. Na verdade, 2 problemas que eles tinham. O primeiro era o licenciamento do formato. A Record não queria ficar pagando o licenciamento do formato para, no final, dar uma audiência baixa. Porque sim, o Power Couple não dava grande audiência também, era a mesma coisa que a grande conquista dá hoje. É um pouquinho mais, assim, acho que era 5, 6 pontos, era bem pouca a diferença, então não fazia lá grande coisa. O Power Couple não era tão diferente assim da grande conquista nesses termos. Além disso, o Power Couple ele tinha maiores problemas com relação ao cachê dos participantes. Na grande conquista, por exemplo, eles conseguem economizar muito mais, já que eles pagam 40 mil para cada um que participa ali da fase da mansão. E para cada um que participou ali da fase da vila, os valores variaram demais. Teve gente que recebeu 3 mil, que ficou até o final da fase da vila. Teve gente que recebeu menos, que ficou ali nos primeiros dias da grande conquista. Quem desistiu ficou sem receber cachê. Então teve um monte de coisas ali que levaram ali uma redução dos custos. Eu acho muito difícil a Record querer abrir mão disso para colocar a Power Couple de volta, sabendo que ela vai ter problemas, né? Enfim, isso é muito mais papo de internet do que realidade. Quando a Record tiver aí os detalhes da programação de 2025, a gente conta para vocês. Isso aí, ó, só no final agora do ano que a gente vai saber. Então, bora lá. Depois que rolou toda aquela treta, e já de madrugada, tava lá o Rambo todo amiguinho do Breno. E
a Lisiane estava lá conversando com o Breno e tal. Eles estavam falando sobre o que tinha rolado com o Haddad e o próprio Breno, essa confusão toda ali, enfim. E aí o Rambo começou a falar sobre estratégias de jogo, sobre essa situação que eles estão vivendo ali e tal. E aí, nessa conversa, o Rambo disse que o caráter de algumas pessoas no jogo é o mesmo caráter que a pessoa tem aqui fora. E que se a pessoa age de um jeito lá dentro, porque afinal eles estão num reality show, que é, na definição do Breno, um show da realidade. Então, se é um show da realidade, o que a pessoa é lá dentro também é aqui fora. Então, se a pessoa mente aqui dentro, a pessoa também mente lá fora. Se a pessoa é falsa aqui dentro, também a pessoa é falsa lá fora e tal. Ele contou isso aí pro Breno. E aí ele falou essa frase aqui: se eu sou malandro aqui dentro, eu sou malandro lá fora. Foi o próprio Rambo que falou isso, tá? Aí depois ele meio que se excluiu dessa coisa de ser malandro. Logo o Rambo, né? Porque o Rambo é um dos mais malandros que tem ali dentro. E aí ele disse pro Breno que ele não pretende se juntar ao lado dos malandros. Sendo que ele é um dos maiores malandros que existe lá dentro da Grande Conquista. Não adianta, né, Rambo, você tentar fazer o contrário, o oposto, dizer que você é espiritualmente mais evoluído que as outras pessoas, que você conhece as outras pessoas em um nível mais espiritual, só de olhar para as outras pessoas e tal. Não, você não conhece outras pessoas, você não pode, inclusive, nem fazer inferências sobre as outras pessoas só porque você olhou para elas ou só porque você teve um primeiro contato com elas e dizer a partir disso que espiritualmente aquela pessoa é ou não é desse jeito e que você pode fazer julgamentos a partir disso aí. Você não pode fazer isso. Isso aí não lhe diz respeito, inclusive. Então você não pode fazer julgamento de caráter de ninguém com base nisso. A partir do momento que você se coloca nesse papel, então, de julgador, você também está dando o direito que as pessoas te julguem. Porque a partir do momento que você se coloca numa posição superior, sendo que ninguém aí dentro é superior a você, você está dando às pessoas o direito das pessoas te contestarem. Então não adianta, Breno, Rambo, você achar que você é santo. Você não é santo. Ninguém aí dentro é. Você é malandro. Você é tão malandro quanto o Guipa, inclusive, quanto o cara que você acusa de ser o seu rival. Quando, na verdade, essa rivalidade é unilateral, né? O único caso de rivalidade unilateral que eu já vi rolando em reality show. Normalmente, as rivalidades são bilaterais, mas no seu caso é unilateral mesmo, porque eu nunca vi o Rambo brigando com você. E aí, o Guipa, aliás, brigando com você. O caso é, você, de todas as formas que você consegue escapar da zona de risco, você escapa. Sabe como é que você escapa? Você vai lá, você agrada as pessoas, você fica ali em cima, você começa a puxar o saco, você ali, naquela situação que o Caio ficou ali, você provocou, de uma certa forma, aquela incitação, que fez com que o Guipa tivesse aquele estresse maior em cima do Caio. Por que você fez isso? Porque você queria incitar uma situação ali, você queria prejudicar o Guipa. Então você está sendo malandro também, né? Se você fosse tão espiritualmente evoluído, você não teria feito isso. Só aí já demonstra o tanto que você não é tão espiritualmente evoluído. Pois é, né, Rambo? Não tem justificativa para o que você falou aí dentro, não existe justificativa para o que você disse. Mas ele insistiu nesse discurso. E aí, em outro momento, o Breno estava conversando com a Lisiane e disse para ela que foi muito necessário indicar o Lucas Gelbu, que não havia outra alternativa para colocar na zona de risco. Porque ele sabia que o Lucas Gelbu era a única pessoa que não indicaria a Lisiane lá para a zona de risco, caso vencesse a prova lá da virada. Porque senão ele indicaria qualquer outra pessoa. E aí ele disse que ele teve uma conversa com a dona Geni sobre o tal acordo que ele fez com o Caio.
esse tal combinado aí que o Caio aceitou para proteger a dona Geni, e em troca o Caio protegeria ali a Lisiane da zona de risco. E aí ele disse que não tinha mais o que fazer, disse para Lisiane procurar a dona Geni na festa, disse para Lisiane se aproximar dela, disse para Lisiane conversar com ela, disse então para Lisiane ali tentar, no mínimo, ficar um tanto mais próximo dela. Mas enfim, gente, deixa eu ver como é que tá aqui. Não rolou essa tal dessa aproximação, tá? Até onde eu tô vendo aqui na festa não tem aproximação nenhuma, né? Mas enfim, ele pediu pra Lisiane ir atrás, pra Lisiane tentar ir atrás. Só que não rolou mesmo, gente, não rolou. A Lisiane não tá muito disposta. E aí o Breno, então, explicou para a Lisiane a decisão dele de puxar o Lucas Jalbu para a zona de risco, porque, segundo ele, se fosse o Haddad ia puxar a Lisiane para a zona de risco. Se fosse o Guipa também poderia fazer isso, porque estaria com raiva e ia atingi-lo e tal. E ele queria evitar com que dois amigos fossem parar numa mesma zona de risco, porque um deles ia ir embora e tal. Então ele disse que não tinha o que fazer, então disse que tinha que ser o Lucas Jalbu mesmo e tal. O Breno, ele tenta arrumar a cada hora uma justificativa, né? Eu acho que vocês já entenderam isso. E aí, em paralelo a essa conversa que ele estava tendo com a Lisiane, o Fernando estava conversando com o Haddad e disse ali que os conflitos que ele teve hoje com o Breno, lá na dinâmica do Rodrigo Faro, foram muito pesados. Inclusive, ele disse que essa briga que ele teve com o Breno foi muito feia, foi uma briga muito pesada. Mas também, né, quem viu a edição do programa hoje eu admito para vocês, eu não vi o programa. Eu vi o trecho que a Record colocou ali no X, eu vi lá o trechinho que a Raquel falou ali, e o Breno fala da Lu Andrade. O Breno usa a mesma coisa que o Céu. E aí não tem como, né? Quando fala da Lu Andrade, o Haddad, ele meio que perde a cabeça. E aí o Haddad se levanta, vai ali pra cima do Breno. E aí o Caio vai lá pra tentar segurar o Breno. E aí, tipo, foi uma confusão enorme. Era disso que o Fernando estava falando, tá? Era disso que ele estava dizendo. E aí ele disse assim, a participação do Haddad nesses embates, disse que essa participação do Haddad nesses embates acaba sendo um problema, essa participação dele nos embates, às vezes acaba saindo do controle, era uma coisa meio fora de controle, porque afinal o Haddad acaba dando muito palco para as pessoas, acaba dando muito palco aí para que as discussões aconteçam. E aí o Haddad defende, não, que assim, que ele precisa se defender, que ele não pode deixar essas coisas acontecerem sem ele responder, que ele precisa se posicionar e tal. O Haddad faz a mesma coisa todo tempo. Acho que vocês já perceberam que o Haddad, ele age dessa maneira o tempo inteiro, que ele fala dessa maneira o tempo todo. Porque ele precisa se defender por causa disso, por causa daquilo e tal. Então ele falou que foi realmente uma forma de se posicionar assim e tal. Que ele não gostou do que o Breno fez, de pegar a história dele com a Lu Andrade, de usar. E que ele falou que isso daí é uma história lá de fora, que ele não tinha por que trazer essa história pra cá pra dentro. Que ele pode falar de qualquer coisa, que o Breno tinha outras razões pra falar dele. Mas o Breno escolheu usar justamente essa história para atacá-lo. E é verdade. O Breno poderia ter usado outras histórias contra o Haddad, mas preferiu usar essa aí da Lu Andrade. Sem razão nenhuma. Não havia motivo para o Breno fazer isso, a não ser chamar essa atenção. Aí o Haddad falou, realmente deixou bastante claro que não havia isso. E lá no fundo, de novo, estava o Breno com a Lisiane e ouvindo parte dessa conversa do Haddad com o Fernando. E aí ele disse para a Lisiane o porquê, então, que ele usou essa história da Lu Andrade. Ele usou e citou essa história de novo lá na dinâmica do Rodrigo Faro.
Segundo o que o Breno disse, o porquê que ele fez isso. Ele disse que esse embate aconteceu porque o Haddad encurrala as pessoas, porque o Haddad pressiona as pessoas, e aí ele quis falar isso, que o Haddad encurrala o céu, que o Haddad encurrala a Anaí, que o Haddad fica encurralando todo mundo e tal, e que o Haddad isso e o Haddad aquilo. Sim, a gente sabe que o Haddad faz essas coisas, a gente sabe, a gente tá vendo, tá? A gente tá vendo que o Haddad faz isso, então não havia necessidade dele puxar essa história. E aí a Lisiane jogou na cara dele que ele fica tirando briga da Cartola sem necessidade, que ele fica tirando problema, que ele fica arrumando o problema sem necessidade. E ele faz de propósito. O Breno, já que ele puxou pra si que ele quer ser o vilão da temporada, então ele puxou pra si esse negócio de ficar arrumando confusão com todo mundo a toda hora. O grande problema disso é o seguinte: pode ser que isso dê errado, e muito errado para ele. Pode ser que isso não dê certo. Pode ser que ele realmente acabe se dando muito mal. E é o que eu tô dizendo para vocês. O problema do Breno acaba justamente aí. O Breno, ele se queimou, e eu acho que o Breno se queimou de uma forma que não vai ter essa recuperação que se espera dele. Por quê? E eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Breno, ele não precisava ter toda essa exposição, ele não precisava fazer o que ele fez, ele não precisava ter feito aquele show de lá que ele fez na segunda-feira antes lá de aceitar a indicação do Lucas Jalbu e tal. Ele não precisava ter feito isso. Bastava ele ter entrado em consenso com o Caio e não precisava ter feito todo aquele espetáculo. Garanto para vocês que ele pegaria todos os outros de surpresa ali. Quando ele fez aquele showzinho dele ali, ele já obviamente já deixou claro para todo mundo que ele ia atrair as pessoas ali. Então, não pegou ninguém de surpresa, não surpreendeu ninguém, mas se queimou com o restante da casa, que entendeu que não pode confiar nele. Então pegou mal o que o menino fez, pegou muito mal. Foi isso aí que transformou o Breno numa pessoa que ninguém quer confiar. E aí ele voltou a dizer de novo que ele fez isso porque estava vendo o Haddad oprimir a galera. Que o Haddad estava oprimindo a galera. Que o Haddad estava oprimindo as pessoas. Sério, ele teve coragem de dizer isso. Que o Haddad estava oprimindo as pessoas. Sério. Sério, dá até vontade de ficar em silêncio depois dessa, né? Oprimindo as pessoas. Ele falou isso aí. Logo o Breno, né, que tá perseguindo a Anaí. Gente do céu. Breno, assim, eu acho assim, a disfarçatez é um dos seus maiores problemas. Eu acho que isso explica por que você não conseguiu outros papéis em sua carreira de ator. Eu acho que como educador físico você se daria muito melhor, sério mesmo, né? Eu acho que você se colocaria muito melhor. E aí, também durante a madrugada, teve lá essa conversa aí. Eu sei que pode parecer não muito importante, mas um detalhe me chamou a atenção nessa conversa aí do Felipe, com o Rideu, com o Caio, com o Céu e a Tati. Nessa conversa aí, o Rideu, que tava falando os planos dele para a cozinha, o que ele pretendia fazer de comida e tal. E aí, durante a madrugada, o Felipe foi fazer um lanche, e aí o Rideu avisou, então, que o Felipe devia lavar a louça, não devia deixar nada sujo, porque afinal a dona Geni reclama, afinal a dona Geni fica falando ali que não é para deixar sujo e tal. E aí a Tati começou a aparecer ali e dizer, olha, tá nascendo uma nova dona Geni. E ela comparou o Rideu, de fato, com a dona Geni ali dentro. Quando a Tati fez isso, eu admito pra vocês assim que eu pensei logo, tem coisa aí. Tem coisa que aparentemente vai fazer com que a dona Geni caia na zona de risco, hein? Tem coisa aí, olha, tem coisa aí.
E eles riram da situação, obviamente, né? O Caio tava ali do lado, mas o Caio mesmo meio que tava cagando pro que eles estavam falando, tava cagando ali pro que eles estavam falando da dona Geni. Aí depois, o Breno chamou a Lisiane, eles foram lá pra fora, e aí ele disse que ele tinha montado uma nova estratégia, daquelas estratégias que ninguém entende. Disse ele que a Lisiane se afastasse dele, que eles se distanciassem, e isso era uma estratégia que ele pensou. E que a Lisiane não tinha que explicar nada para ninguém, que a Lisiane simplesmente se afastasse dele, que a Lisiane fosse procurar e conversar com outras pessoas, porque segundo ele, seria uma forma das pessoas perceberem que os dois se distanciaram depois ali do que aconteceu, da eliminação do Lucas Jalbu e tal. Então era uma estratégia, e segundo ele, estratégia não fica falando e tal. Ele ficou ali falando com a Lisiane, e eu fiquei vendo essa cena e fiquei pensando assim, Breno, tu acha mesmo que isso vai colar? Sério, sério mesmo. Sério, e eu pergunto pra vocês aí nos comentários também, vocês acham que isso vai colar? Porque, tipo, eles ficaram o dia inteiro conversando, a sexta-feira inteira conversando. Foi só no sábado que a Lisiane, o dia de hoje, o sábado, que a Lisiane ficou um pouquinho mais afastada do Breno. Mas vocês acham que isso vai colar? Não cola, gente, a essa altura, faltando 19 dias pro programa acabar. Breno acha que isso vai fazer com que as pessoas entendam que ele e a Lisiane se afastaram, brigaram só porque o Lucas Jalbu foi eliminado, sendo que o Lucas Jalbu e Lisiane, apesar de terem uma certa proximidade, nunca foram tão aliados assim no jogo. Então, tipo, não faz sentido. Sério mesmo, não faz o menor sentido. O Breno, assim, jogou uma coisa que não faz o menor sentido. Burrice, uma dessas estratégias burras que o Breno fez. É uma das coisas assim que vai se virar contra ele já já. Basta o Breno começar a prestar atenção ali que vai se virar contra ele rapidinho de novo. E olha, eu vou ser sincero com vocês. Não tá escape do Breno cair na zona de risco de novo. Seja porque ele será votado ou seja porque ele será puxado para a zona de risco, viu? Já já eu vou chegar aí na zona de risco. E aí hoje de manhã o Haddad estava ali conversando com o Fernando e ele falou que ele estava muito pilhado e não conseguia dormir, que ele não dormiu direito ali e disse que um dos principais culpados pela insônia que ele teve durante a noite foi justamente o Breno, que é o desafeto que ele tem dentro do jogo. Ele disse que o Breno está desesperado, caçando pautas, e que o Breno é muito incoerente, que o Breno tem muita incoerência no jogo, e que levou ele a desabafar com um de seus grandes aliados ali dentro, e que levou o Breno a procurar ali fazer uma movimentação de jogo para cair em cima das pessoas que depois que ele procurou ali para se transformarem em seus aliados e traiu essas pessoas, colocou essas pessoas na zona de risco e tal, veio com uma justificativa que tirou daquele lugar e tal. O Haddad obviamente não falou do jeito que eu tô contando pra vocês, mas foi nesse sentido. Ele tava muito chateado com o Breno, ele disse que não gostou nem um pouco do que o Breno falou pra ele, não gostou nem um pouco dessa situação, não gostou nem um pouquinho da forma como o Breno justificou a colocação dele na zona de risco. Sério. O Haddad estava pilhadaço, tanto que basicamente foi só ele que falou nessa conversa aí. Basicamente foi ele que disse que o Breno foi o responsável pela insônia dele. E aí o Fernando só ficou ouvindo, né? Porque é só isso que o Fernando faz. E disse que ele estava de olho no Breno a partir de agora. Que ele estava de olho no que o Breno estava fazendo, estava de olho no jogo que o Breno estava armando. Mas até aí tudo bem. Porque eu acho que todo mundo tá de olho no que o Breno tá fazendo. Até aí, eu acho que ninguém tá desatento, pelo menos lá dentro da casa, do pessoal ali que sobrou, né? O Haddad, o Guipa, quem já não gosta muito do Breno, já tá mais atento ali ao que ele tá fazendo. E aí, o Haddad foi ali pra academia e tava lá o Guipa andando na esteira, né? E aí, ele foi conversar mais uma vez sobre o Breno.
E aí o Haddad volta lá e disse que ele não digeriu de jeito nenhum o fato dele ter sido indicado para a zona de risco pelo Breno, porque o Breno não deu uma justificativa plausível, disse que o Breno não tem um jogo dentro da Grande Conquista, que o Breno não está fazendo jogo algum ali dentro, que realmente seja um jogo que vale a pena, que o Breno não está jogando de fato. Então o Breno ali só fez aquilo que outras pessoas queriam e tal. Ele estava muito pé da vida. E aí o Guipa estava ouvindo ali e disse assim, ó, quando você estiver assim, o Breno vier te atacar, o Breno vier aparecer para cima de você, não dá palco para ele. Sai, deixa ele falando sozinho. Sai, deixa lá ele tentar provar o ponto dele de outra maneira. Sai, não cai na provocação dele. Porque você sabe que o Breno é desse jeito. Você sabe que o Breno vai cair em cima de você, porque ele vai tentar querer provar que ele tá certo e tal. Faça o que você achar que é pra fazer. Deixa ele sozinho, deixa ele falando sozinho e tal. Então ele foi e também aproveitou e contou ali o que ele teve com o Felipe e a Tati. E aí ele disse assim, o seguinte, segundo o Guipa, porque não tem como a gente ver, contestar o fato do que aconteceu na dinâmica do Rodrigo Faro sem ter visto a dinâmica do Rodrigo Faro. Não tem como. Eu falei para vocês por alto, tá? Falei pelo que eles mesmos disseram. Não tem como a gente saber antes, porque afinal as poucas pistas que a gente tem são só as pistas que eles mesmos dão pra gente. E aí ele falou que durante a dinâmica do Rodrigo Faro, ele fez um apontamento sim em cima do Felipe, que ele fez esse apontamento sim, mas que foi um apontamento de propósito, não foi um apontamento com o intuito de fazer com que o Felipe e tal brigasse com ele. Só que quando a Tati fez ali a contestação e foi para cima dele, ele disse que ele entendeu então que a Tati, na verdade, estava querendo fazer alguma coisa para ganhar palco em cima dele, para ter uma pauta. Exatamente porque eles já estão na reta final do programa e aí eles estão querendo agora, faltando poucos dias para a final, aparecerem no jogo. E para isso, eles precisam cair em cima das pessoas que estão se destacando mais. O Guipa também falou que os dois, tanto ele quanto o Haddad, foram as duas pessoas que mais foram para a zona de risco e voltaram. Então, os dois já foram mais que testados. Os dois são queridos pelo público. Então, as pessoas lá dentro percebem que os dois têm essa força, que os dois lá dentro percebem que eles, sim, são os alvos a serem combatidos e que é muito fácil cair em cima deles. Essa foi a conclusão que o Guipa disse. E aí ele pediu para o Haddad se controlar, disse para ele evitar dar palco para essas pessoas, evitar dar aquilo que o Breno quer, porque segundo ele isso é uma evidência de que na reta final as pessoas que não se destacaram ao longo da temporada vão querer se destacar agora, vão querer entrar no jogo no último momento. Aí também ele aproveitou e disse assim sobre o jogo de algumas pessoas e citou a Anne como exemplo. Disse ele que ele faz um jogo individual, sim, e que o principal objetivo dele é quebrar alianças, quebrar grupos ali dentro, especialmente o grupo da boa convivência, mas que isso não impede que ele admire o estilo de jogo de uma das principais pessoas ali dentro, que são rivais dele e tal, e ele falou, ele admitiu, isso não impede que eu, por exemplo, admire o que a Anne vem fazendo, como a Anne está gerenciando o jogo. Ele disse que admira a estratégia que a Anne tem de colocar os adversários dela em maus lençóis para pegar as pessoas no pulo. Então ele também citou que a Anaí faz conversa com as pessoas, e a Anaí fica jogando mais iscas,
para as pessoas morderem. E às vezes essas iscas as pessoas acabam mordendo, e aí nos momentos de apontamento, o que ela faz? Ela devolve isso para cima das pessoas. Ela faz muito isso, especialmente com o Haddad. Então ele disse isso, presta atenção no que a Anne faz, presta atenção na maneira como ela age. Só que aí vocês sabem, parece que o Haddad ele se descontrola bastante quando a Anaí faz essas coisas, especialmente com ele, né? E aí depois dessa conversa toda que o Guipa teve com o Haddad, de dizer para ele ter mais autocontrole, dele se segurar ali e lembrar que os dois podem chegar muito mais próximos da final. Se os dois começarem a baixar um pouquinho a bola das pessoas que querem tirar proveito e subir nas costas deles, começou uma outra treta lá dentro da casa, que foi a treta do queijo. Pois é, nos reality shows do Carelli tem essas coisas também, né? Teve lenço escondido, lenço, sim, gente, lenço, tá? E queijo, tá? O que aconteceu? Obviamente que a quantidade de comida, a quantidade de suprimentos diminuiu bastante, tem 13 pessoas na casa. Então os cálculos para isso que a produção usa levam em consideração essas pequenas mudanças. A partir daí, eles vão mandar os suprimentos de acordo com o que tem de pessoas ali. Desculpa. Com o consumo que as pessoas estão tendo ali. Como são poucas pessoas, o consumo diminuiu, então não tem mesmo muito o que mandar. E aí começou uma divisão de queijos na cozinha. Aí a Anaí pediu ali, quem gosta de queijo mussarela, quem gosta de queijo cheddar e tal, quem quer queijo, isso e aquilo. E aí ela disse assim, olha, eu quero queijo e tal, quero ovo e tal, quantos ovos para cada um e tal. E aí o Rideu e ela começaram a fazer uma divisão de comida ali entre as pessoas. São 13 e começaram a dividir ali para as pessoas. Foi quando, obviamente, as pessoas começaram a falar que não era necessário fazer essa divisão, porque afinal ali eles estão a poucos dias do programa terminar, faltando 3 semanas para isso, não havia toda essa necessidade aí, desse controle todo. E aí o Haddad entrou no meio ali e disse que não havia necessidade disso. E aí a dona Geni também entrou no meio da confusão, e disse ali que ela não esconde nada de ninguém, porque o Fernando disse que ele já entrou diversas vezes no banheiro, já viu diversas vezes ali que estava faltando lenços umedecidos, que já entrou diversas vezes ali no reservado deles, que estava faltando papel higiênico, essas coisas e tal. E acusou a dona Geni de esconder esse suprimento aí deles. E aí o Fernando também sugeriu que as fatias dele ficassem separados por causa das pessoas que escondem itens para consumo próprio. Aí a dona Geni tomou as dores, questionou se ele estava falando dela, e aí o Fernando falou, mas eu não falei com a senhora, eu não falei sobre as coisas, eu apenas disse que queria de meu jeito, apenas comentei que eu procurei coisas ali de suprimentos e não tinha, mas eu não falei da senhora, eu não citei a senhora. E aí, como ela tomou as dores, então ele já começou, e ela já começou, aí começou uma confusão, ela começou a gritar, e aí começou a dizer que as pessoas acusam ela, aquela mesma coisa de sempre. Aquela mesma coisa que ela faz quando ela é apontada. Ai, todo mundo me aponta, ai, todo mundo isso, todo mundo aquilo, que ninguém aceita a palavra dela, porque todo mundo tá certo, mas ela é a única que tá errada, e aí todo mundo ali, e aí ele simplesmente só falou que ele preferia as coisas dele de um jeito, porque ele já tinha percebido que tinham itens da casa que estavam sumindo, só isso, não tinha nada demais. Mas, gente, tudo ali rendeu um tretão sem a menor necessidade. E aí ficou uma troca de farpas entre a dona Geni e o Fernando por causa disso. Uma troca de farpas porque a dona Geni disse que o Fernando estava causando
problemas ali, que o Fernando estava acusando ela de pegar coisas e esconder. E aí o Fernando disse, mas se você está falando disso, se você está dizendo isso de mim, isso significa que a senhora está assumindo que a senhora fez isso. Então o problema é da senhora, não é meu. E aí começou toda uma coisa ali, e aí ela meteu o Haddad no meio, e aí o Haddad falou, eu não falei nada com a senhora, não falei nada da senhora, só falei que às vezes a senhora acaba exagerando em algumas coisas, mas não falei nada sobre a senhora pegar um item ou não aqui e tal. E aí ela começou a falar do Haddad, disse que o Haddad é sujo, não sei do que, e aí o Haddad começou a falar, eu não falei nada da senhora. Não falei nada, não tem nada a ver com seus problemas aí, não tem nada a ver com as coisas que a senhora está fazendo e tal. E o Caio ali, vendo essa confusão, não se envolveu, não se meteu. E no fim dessa confusão toda, a Anaí começou a entrar no meio, começou a dizer que ela já percebia o joguinho do Haddad, que ela já estava entendendo tudo. E aí ela começou a querer fazer, puxou a palavra para ela, para fazer a divisão do queijo, para fazer as coisas do queijo de novo. E aí o Haddad discordou como é que devia ser essa decisão. Segundo o Haddad, ele disse ali que não tinha por que fazer essa divisão. E ela disse que era importante fazer essa divisão da comida, que era importante dividir, porque afinal tem muita gente ainda na casa. E o Caio ali, do lado dela, discordou e disse que não precisava, porque segundo ele era um absurdo chegar até a necessidade de dividir isso. Inclusive ele falou que era um absurdo ter ali vários pratinhos cheios de biscoito e tudo ali separado em quantidades para cada um, sendo que ali é uma comunidade, todos eles ali deveriam ter consciência de que deveriam comer as coisas sabendo que tinha outras pessoas. E aí o Haddad concordou com o Caio, inclusive. O Haddad falou que tinha coisas ali que de fato eles tinham que concordar, que eles tinham que fazer, que tinham que saber que viver em comunidade é isso. E aí depois o Haddad disse que ele não concordava com isso. O Caio também falou que achava um absurdo toda essa divisão, todo o trabalho que o Rideu estava tendo de fazer a divisão dos alimentos e tal. E aí ele bateu de frente o Haddad com a Anaí. Aí a Anaí disse que o Haddad era mal educado, que o Haddad era aquela coisa, que ela já estava vendo que isso era jogo dele, que isso era joguinho dele. E aí ela pegou, quer o meu colar, quer o meu roupão, é só você que manda na casa. Olha, não é só você que manda na casa, eu também mando. E aí o Haddad falou, mas você tá falando de algo que vale para todo mundo, você tá falando da comida de todo mundo, então a minha opinião também vale, eu também tenho opinião aqui dentro, porque a comida também é minha, então eu também tenho que dar a minha opinião. Enquanto isso, o Rideu tava lá separando as fatias de queijo para cada um, né? Segundo ele colocou ali, eram 10 fatias de queijo para cada um. E aí o Haddad continuou na confusão, dizendo que ele sim ia continuar opinando, que ele sim ia continuar fazendo isso, porque ele queria também saber como é que ficaria essa divisão dos alimentos. Fora isso, também teve um outro problema que foram os ovos, né, que eles fizeram lá. Chegou 150 ovos, pelo que o Rideu falou, e aí eles queriam saber como ficaria a divisão para cada um, pelas contas que eles fizeram ali. A divisão para cada um era 11 ovos para cada, então teria que sobrar isso aí em média para cada um. 11 ovos, e que quem não quisesse comer os ovos poderia doar para casa e tal. Então ficou muito aí uma confusão, e aí a Anaí começou de novo a fazer ali. E aí quando a situação estava mais calma, lá foi de novo a Anaí para cima do Haddad, dizer que ela já tinha entendido o joguinho dele, que ela já tinha entendido o que ele estava fazendo ali, que ela já tinha entendido o que ele estava fazendo ali para chamar a atenção e tal. E aí o Haddad simplesmente abriu a porta e foi embora, deixou ela falando sozinha. E aí depois, quando já tinha esfriado um pouquinho mais, o que foi que aconteceu? A Lisiane foi lá pro quarto dos donos e disse para Anaí que ela não sugerisse regras e não ditasse regras sobre a comida, e que
fosse feito algum consenso ali sobre divisão de comida, se ia ter divisão de comida, como é que ia ficar isso para as pessoas, porque afinal isso aí é algo comunitário, é para todo mundo, não pertence a ninguém, é para todos. E aí a Lisiane disse que ela estava justamente tentando fazer a mesma coisa quando começaram as discussões, especialmente a discussão da dona Geni com o Fernando sobre os itens escondidos, e que quando tudo isso começou, as pessoas simplesmente começaram a ir embora, deixaram ela falando sozinha, e aí ela não teve como colocar isso em votação, não teve como fazer absolutamente nada a respeito desse assunto, e simplesmente teve que fazer a divisão e tal, do jeito que ela achava que deveria ser feito. E aí rolou tudo isso, a Lisiane disse, mas quando acontecer isso da próxima vez, ó, chama as pessoas, vamos fazer essa divisão de tal e tal jeito, vamos fazer desse jeito aqui, vamos evitar ter maiores problemas e tal, vamos evitar, porque afinal a gente está falando de comida, está falando de coisas que as pessoas consomem e tal. Aí a Yane repetiu, eu ia fazer isso, ia fazer de determinado jeito, ia fazer não sei o que e tal, enfim, a mesma coisa de sempre. No final, a Lisiane apenas disse, eu só te dei um toque, tá? Só te dei um toque aí, só falei para você tomar cuidado, porque afinal as pessoas podem não gostar muito dessa situação, as pessoas podem não gostar muito do que vocês estão fazendo aí. Enfim, do que vocês não, aliás, né? Do que você está fazendo. E aí depois teve lá de novo, continuando nessa briga aí sobre a divisão de comida, dessa vez foram os ovos. Como a Anaí tinha dito que ela gosta dos ovos e ela prefere ter ovos e queijo, o que foi que a Anaí disse? O que foi, aliás, que o Caio disse? Ele disse ali que se a pessoa não gosta de determinada coisa, as pessoas então precisam tomar consciência de determinados alimentos, precisam tomar consciência que alguns alimentos ali podem não ser repostos, que alguns alimentos ali vão esperar alguns dias para voltarem para a despensa deles, que alguns alimentos ali não vão estar disponíveis de forma ampla, que vai demorar a ter algum efeito ali. Então, ele já deixou bastante claro ali, e deixou bastante claro também que cada um vai ter 10 ovos por semana nos cálculos que eles fizeram. E aí todos eles disseram, tenham cuidado, o Caio falou, tem cuidado aí e tal com os ovos, mas se acabou o ovo e tal, peça para as pessoas e tal, se sobrou ovo, doa para casa e tal, enfim, mas não fica, evita uma briga e tal. O Caio deu o conselho ali sobre como fazer. E aí depois ele saiu. E aí o Guipa, que estava lá com o Fernando, começou a criticar o fato da dona Geni fazer bolo praticamente todos os dias, e que isso gasta uma quantidade muito significativa de ovos. Porque afinal, para fazer um bolo, você precisa no mínimo de 3 ovos. Dependendo da receita do bolo, você até consegue baixar para 2. Mas ainda assim, é muito ovo para você fazer bolo. É muito ovo, ainda mais para uma casa com 13 pessoas. É muita gente para comer um pedaço de bolo. Então não há necessidade de você fazer de você fazer bolo todos os dias. Não tem porquê. Então é isso que o Guipa estava reclamando. Para ele, o ovo é uma mistura, é um alimento essencial, e que não há necessidade de fazer um bolo só por causa do bolo ser um alimento doce. Que a casa já está bem servida de doces, que tem sorvete para todo mundo, tem doce de leite, tem doce de chocolate, tem sorvetes e tal, que as pessoas podem comer o doce que elas quiserem, que tem ali na despensa. Então não há necessidade de fazer bolo todo dia. Quer fazer um bolo para comemorar, para fazer um aniversário e tal, tudo bem. Mas fazer um bolo todos os dias, só para tomar café, segundo o que o Guipa deixou claro ali, não há necessidade. E aí eu vou ter que concordar, realmente não há necessidade de fazer isso todos os dias. Uma vez ou outra, vai lá. Todos os dias não dá, né, gente? Todos os dias não dá. E aí a Lisiane estava lá, ouviu também a conversa. De novo, começaram a falar sobre a divisão da comida. Sério mesmo, coisa chata. E aí a Anaí começou ali com o Haddad de novo,
dizendo que já tinha percebido o joguinho dele, e eles estavam falando ali sobre apontamentos, eles não estavam falando sobre a Anaí em si, eles estavam falando sobre apontamentos. O Guipa e a Lisiane estavam falando assim: ah, eu aponto porque tem que apontar, é uma questão do jogo, mas eu não levo pro coração, eu não tô brigando com ninguém porque eu estou apontando as pessoas, só estou falando. Aí a Lisiane falou que às vezes ela leva, às vezes ela não leva e tal, mas enfim. E aí falou que às vezes ele aponta porque é necessidade do jogo e tal. E aí o Haddad estava lá falando sobre os apontamentos. E aí a Anaí entrou na conversa e disse ali que mais uma vez o Haddad gosta de ficar provocando as pessoas, que o Haddad gosta de se colocar nesse papel de vítima, porque assim ele gosta de ser apontado pelas pessoas nas dinâmicas, porque assim ele vai sempre ter tempo para se defender nas dinâmicas e tal. Então ela foi logo para esse caminho. E aí o Haddad respondeu que a Anaí deveria se preocupar mais com a estratégia dela como dona da mansão do que fazer cortezinho para dizer que ela foi ícone de reality show, que ela lacrou em alguma coisa, que ela tentou aparecer em rede social e tal, que ela não devia ficar desse jeito, e deixou ela falando sozinha. Foi embora, abriu a porta e foi embora de novo. Só isso assim, né? Pelo menos ele seguiu o conselho do Guipa, né? Não dá palco pra Anaí. E aí depois, no meio disso tudo, tava lá a Lisiane com o Guipa no quarto dos donos. Na conversa que ele teve com ela no quarto dos donos, ele pediu para Lisiane não perder tempo com pessoas que, segundo ele, estão em busca de palco, que estão agora, há 19 dias do programa acabar, buscando apenas aparecer, buscando fazer qualquer coisa para sair ali, para aparecer, para se aparecer, sei lá. Ele colocou esses termos para ela. Segundo ele, a Anaí e o Breno estão fazendo uma provocação constante no Haddad para os dois entrarem no jogo, porque os dois estão tentando ganhar alguma coisa em cima disso. E aí ele falou que agora, faltando poucos dias para o programa acabar, bateu o desespero, porque muita gente que não apareceu vai querer começar a aparecer agora, vai querer mostrar que está fazendo alguma coisa agora. E aí as pessoas que de fato não tem muito o que mostrar vão começar a sentir que parece que não vai ter tempo de reverter as coisas. Ele não disse exatamente com essas palavras, mas ele foi nesse sentido de apontar para a Lisiane que tem muita gente ali dentro que vai usar essa estratégia de ficar dizendo, de ficar querendo se encostar nas histórias das pessoas que estão se destacando mais. Então ele citou o Breno, citou a Anaí, como as pessoas que vão fazer isso, mas não foram os únicos, tá? Ele citou várias outras pessoas também, como plantas ali, e pediu para Lisiane, por exemplo, para ela evitar um embate com o Haddad, se ela não tem problemas com o Haddad. Mas também falou, se você acha que você precisa aparecer, se você precisa se defender do Haddad, então vai lá, se defenda do Haddad. Se você pensou, se você viu que você precisa falar alguma coisa pro Haddad, vai lá, se defende do cara, tudo bem, não tem problema. Mas não entra numa de arrumar uma briga com o Haddad se você de fato não tem problemas com ele agora. Não tenta assim aparecer, não tenta ficar apontando em cima dele, enfim. Então ele disse e já deixou bastante claro para ela: toma cuidado para ninguém montar em cima de você. Toma cuidado com isso. E aí depois, de novo ali, o Haddad conversando com o Guipa. Nessa conversa ele disse aí que... acho que ficaram com a Lisiane, né, depois que eles saíram do quarto dos donos. E aí nessa conversa com a Lisiane, uma conversa bem pacífica, por sinal, apesar dos dois não serem lá grandes amigos, eles conversaram ali, a Lisiane se mostrou mais atenta à estratégia que o Guipa falou, e aí o Haddad contou o histórico de incômodos que ele carrega lá da Anaí. Segundo ele, a Anaí de fato é que também arruma problemas, a Anaí é que fica criando questões
para ele dentro da casa, que a Anaí também fica arrumando esses problemas para ficar falando dele e tal, e que às vezes, isso acaba trazendo um problema maior, porque ele não precisaria ter que lidar toda hora, e fica parecendo que de fato ela fica fazendo discursinho fajuto sobre ele não querer rever as questões entre eles. E aí ele falou para Lisiane, eu tenho esse direito. E aí a Lisiane até fala para ele que ela já percebeu que muita gente lá dentro também faz essas coisas, que muita gente lá dentro usa essas estratégias, porque afinal essas estratégias vendem, essas estratégias chamam a atenção. Então a Lisiane parece que entendeu também o que o Guipa falou, evitar maiores problemas com quem não está sendo um problema para ela. Aí depois que a Lisiane entrou lá, eles estavam fazendo o almoço deles, que na verdade é quase um jantar, né? Porque eles comem bem tarde. Aí a Lisiane admitiu que ela não tem de fato uma rivalidade com o Caio, que na verdade ela tá mais na pirraça mesmo com ele. E aí ela disse ali, será que o Casia aqui de fora já tá grande? Será que já temos fã-clubes lá fora? Quanto será que tem de seguidor do Casi e tal? Ó, meu ADM, procura o ADM lá do Caio, segue o ADM do Caio, segue lá o Caio e tal. E aí o Caio falando, ó, não segue não, não segue, eu não quero não, não é isso não. Não recua, hein, não segue, não quero ela, não quero de jeito nenhum. Não vamos ceder às investidas dos inimigos. E aí depois o Breno se sentou ali com o Fernando e eles foram conversar. Aí ele explicou pro Breno o que significa ele ter dito que o Haddad era só uma peça no tabuleiro. Aí detonou o Lucas Gelbu e o Guipa. Segundo ele colocou o Haddad na zona de risco apenas como uma peça no tabuleiro, porque para ele o Haddad é só isso mesmo, o tabuleiro é dele, então ele faz o que ele quiser com o tabuleiro dele, mas que a intenção dele era a eliminação de qualquer um deles mesmo, tanto faz se fosse o Guipa, se fosse o Lucas Gelbu, se fosse o próprio Haddad, que para ele era o de menos, porque nenhum dos três era amigo dele. Mas queria a proteção deles, né? Enfim, né? Eu acho meio estranho esse discurso do Breno, acho meio estranho a justificativa que ele dá. Aí ele disse assim, que o Guipa ali faz só discursos bonitos, que o Guipa só aparece no ao vivo, porque o Guipa é radialista, porque ele é comunicador, e ele gosta de falar assim, de falar bonito nesses momentos e tal, mas é alguém que nunca movimentou o jogo, que ele só acorda, lava a louça, vai pra academia e depois repete isso todos os dias, não faz mais nada diferente disso. Eu acho que o Breno, ele tá se achando o jogador por causa do acordo que ele fez com o Caio, né? Mas assim, vamos ser sinceros, não é um jogador nenhum, ao contrário. Se tem uma pessoa que foi um bom jogador aí, essa pessoa é o Caio. Porque o Caio conseguiu fazer o Breno fazer aquilo que ele queria. Então o Breno não é nenhum jogador nessa história. Com relação ao Guipa ali, o Guipa fez estratégia ali dentro, gente. O Guipa fez uma estratégia que, por sinal, funcionou muito bem. Porque o Guipa queria eliminar um oponente dele, que era o Bruno. E aí o que foi que o Guipa fez? Guipa colocou o Caio, sabendo que o Caio era uma peça forte ali. Usando aí o discurso do Breno, o Guipa foi lá, meteu o Caio na zona de risco para eliminar o Bruno. Atingiu o objetivo dele. Então ele também jogou. Qual é o erro desse jogo? Nenhum. Só o Breno que acha que ele sabe jogar, né? Só o Breno que ele acha que sabe jogar. E aí depois ele falou do tal do acordo que ele fez com o Caio. Disse ele que agora que ele fez esse acordo ali com o Caio, que ele ia cobrar que o Caio cumprisse esse acordo, porque segundo ele, na semana anterior ali, que ele foi para a zona de risco, ele cumpriu a parte dele, não puxou a dona Geni, e essa semana ele disse que vai cobrar do Caio, para o Caio não votar na Lisiane, para a Lisiane não ir para a zona de risco, porque se a Lisiane fizer isso, o acordo estará quebrado, e ele vai botar a dona Geni na zona de risco e tal. Eu acho que quem vai para a zona de risco é o próprio Breno, né? Eu acho que vai ser ele. Enfim, eu também tenho uma leve impressão de que o voto das donas vai ser na dona Geni, exatamente
por causa do que ela vem fazendo ali dentro. Afinal, a Dona Geni, ela meio que cria problemas tanto para Anaí quanto para Lisiane. Então eu acho que vai ser a Dona Geni, porque o Haddad, eu acho que elas não vão botar o Haddad. Por mais que o Haddad seja um embate das duas, o Haddad acabou de voltar de uma zona de risco. Então, tipo, melhor botar o Haddad na próxima e vamos dar um tempo nessa? Eu acho que elas vão pensar nisso aí. Então, provavelmente vai ser a Dona Geni que vai para a zona de risco. Mas o Breno tá se achando o jogador. Então ele falou essas coisas aí. E o Fernando ficou espantado com isso, né? Que ele falou. O Fernando ficou espantado com essas coisas. Ele encenou o que ele fez com o Caio e tal. Que tocou nas mãos do Caio como se isso fosse grande coisa. E aí depois o Fred apareceu, anunciou que teria uma festa colorida para eles e tal. Disse que essa era a festa da noite deles. Enfim, como acontece todo sábado. E aí depois o Fernando contou pro Haddad que durante a conversa dos dois ele pediu pro Breno evitar os ataques pessoais, que o Breno focasse os ataques dele ao Haddad, já que os dois têm um embate, em algo do jogo e não em algo pessoal, como ele fez ali na dinâmica do Rodrigo Faro. E aí ele contou que sugeriu que o Breno tivesse mais cuidado com as palavras, que evitasse ficar atacando o Haddad dentro, com ataques pessoais, usasse coisas pessoais do Haddad e se focasse no jogo. Ah, quer atacar o Haddad? Tudo bem, ataca o Haddad, mas vai usar coisas do jogo. E aí o Haddad falou que ninguém ali dentro apontou o jogo dele, que ninguém ali dentro foi capaz de buscar coisas do jogo e falar e apontar coisas do jogo dele. Única e exclusivamente estão pegando coisas pontuais e pessoais dele, usando contra ele e tal, e que ele tá cansado disso também. Então ele disse que às vezes ele também age da mesma maneira porque ele tá revidando. E ele também falou um monte de coisas ali do Breno, que não tinha razão do porquê o Breno usar essa história que envolveu aí a Lu Andrade e tal. Então ele tava bem pé da vida ali com o Breno e não dá pra tirar a razão dele nesse sentido, nesse caso. O que deixa bastante claro que o Haddad não vai deixar isso passar em branco, né, gente? Eu acho que o Haddad realmente vai partir pra cima do Breno. Eu acho que o Breno vai pra zona de risco, sério. Eu tô achando que ele vai. Das donas, o voto das donas não vai no Haddad. Eu acho que elas vão na Dona Geni. Porque é o mais lógico, inclusive. As duas têm embate com a Dona Geni. Especialmente a Anaí, depois de tudo que aconteceu entre elas. Então o lógico é que vá a Dona Geni para a zona de risco. Tirando aí a Dona Geni, a outra possibilidade seria o Rambo. Que o Rambo também tem embate com as duas. Mas aí eu acho que o Rambo vai acabar indo pela casa, ou então, se for um deles ali, um dos meninos, ou o Guipa ou o Haddad, o Rambo vai indo, voltando ali, um deles vencendo a prova da virada, o Rambo vai acabar indo por causa de um deles. Então, provavelmente, a gente vai ter também um Breno numa zona de risco. Da votação entre as donas ali, eu tô achando que vai dar a Anaí. Vai depender também de como é que as coisas vão acontecer na dinâmica de amanhã, o apontamento de amanhã, né? Porque o Carelli ainda não falou como é que vai ser isso, se vai ser um joguinho ou se vai ser uma dinâmica de apontamento. Como é a penúltima, eu acho, sim, lembrando como é que foi a Fazenda, tá? Lembrando como é que foi a Fazenda e a grande conquista do ano passado, como é o penúltimo, eu acho que vai ser um apontamento. E o último, que é na próxima semana, dia 7 de julho, vai ser um joguinho. Então, eu tô achando que vai ser só um apontamento normal. Mas isso aí a gente vai descobrir amanhã à noite, tá? E aí, eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.